Lucas, capítulo 5, chegamos ao capítulo 5. Estamos com uma temática trabalhando a ideia de em busca da perfeição. Então esse é o tema que temos trabalhado nas quartas-feiras. E aí cada capítulo a gente tem escolhido algo que Jesus fez de forma perfeita e que nos traz um ensino para os nossos dias, que podemos aplicar na prática. Então, em Lucas capítulo 5, encontramos a pesca perfeita. Então, esse é o tema desta noite. Fazer as coisas em perfeição requer muita atenção e muita repetição. Então, para que algo fique perfeito, você precisa fazer várias e várias vezes. Então, lembra vocês mulheres aí, a primeira vez que vocês tiveram que cozinhar, fazer um arroz. Saiu bom o arroz? Queimou o fundo da panela, grudou. Então, com o tempo, vai se aperfeiçoando, aí sai aquele arroz soltinho. Então, veja como é necessário atenção e muita repetição. No processo de pescaria não é diferente. Mesmo tendo bastante experiência, também é necessário um bocado de fé. Já imaginou, irmãos, um pescador entrando no mar com aquela jangadinha e tamanha imensidão daquele mar, e ele ter fé suficiente que dali vai tirar peixes? Isso mostra o tamanho da fé deste homem. Além disso, é necessário resiliência e muita obediência. No estudo de hoje, vamos aprender como realizar uma perfeita pescaria. O texto que nós vamos ler é do capítulo 5 de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Lucas 5, do 1 ao 11, diz assim então o texto. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto ao mar do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus falou para Simão: faste ao largo e lançai vossas redes para pescar. Respondeu então Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, graças te damos por mais uma vez podermos reunir em tua casa de forma presencial e com os irmãos também online. Te peço que o Senhor derrame da tua graça, o teu favor sobre cada um de nós, sobre cada família, sobre cada lar. Nos concede entendimento, sabedoria e a cada dia mais e mais desejo de te servir. Pai querido, sabemos que o mundo há um grande mar, e este mar de pessoas
precisamos lançar as redes para então encontrar os teus escolhidos. Pai querido, faz a tua vontade, que a tua palavra hoje, ó Pai, encontre aquele necessitado, aquele que precisa ouvi-la, mas também, Senhor, que esta palavra nos motive a levar a salvação àqueles que estão perdidos no mar deste mundo. Pai querido, eu te agradeço por tudo e te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, meus amados, o texto que nós acabamos de ler, nessa passagem, encontramos uma experiência bem sucedida de duas pescarias. Pastor, duas pescarias? Sim, vocês vão entender daqui a pouco. Uma é uma pescaria física, onde eles pescaram peixes. Mas houve também uma pescaria espiritual, onde almas foram salvas. Então, sendo assim, vejamos o que é necessário para uma perfeita pescaria. Então, ao findar desta mensagem, nossa pretensão com ela é que cada um de nós esteja preparado para lançar as redes e trazer as almas perdidas para Jesus, porque assim nós fomos chamados, cada um de nós, para sermos pescadores de homens. Então, uma perfeita pescaria, ela se faz com disposição. Então, aquele que se dispõe ao serviço, à obra de Deus, ele precisa ter realmente esse encorajamento, essa disponibilidade de fazer a obra do Senhor. Lembrando, irmãos, anteriormente aqui, voltando para o texto, diz que Jesus estava caminhando em direção ao mar, esse mar conhecido como Genezaré, mas é o mesmo mar de Tiberíades, como também o mesmo mar da Galileia. Na verdade, é um lago. Então, é o lago que eles chamavam de Mar da Galileia. E aqui, Genezaré, porque era a cidade que ficava às margens do lago. Então, Lucas dá o nome do lago com relação à margem que ele está presente. Então, se eles tivessem outra margem, poderia dizer, era o mar de Tiberíades, ou se tivessem uma outra, o mar da Galileia. Mas aqui, ele retrata então Jesus chegando próximo a este mar, ou este lago, e uma multidão o apertava. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, e havia um interesse em comum de ouvir a voz do Senhor, os ensinamentos do Mestre. Mas para que Jesus pudesse abordar aquele povo de uma forma que eles pudessem entender e todos fossem alcançados, Jesus viu então a necessidade de afastar-se a um ponto, digamos que estratégico. Ele precisava estar em um lugar onde a voz dele pudesse se propagar, chegar a um lugar mais distante. E aí, por isso, ele pede para que Simão, logo ele colocou o nome deste homem de Pedro, né? Simão Pedro. Então pediu a Simão que entrasse ao mar um pouco, para que ele do mar, em cima do barco, pudesse pregar aquela multidão. E aí onde está a disposição disso? Aquele homem, um pescador, que estava então uma noite inteira pescando e nada havia apanhado, agora é convidado, depois de colocar o barco para fora e as redes, é convidado a entrar novamente no barco e entrar no lago novamente. Havia então, deveria ter posição dele. Ele não era obrigado, talvez ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, talvez por conta da multidão que cercava, Simão se viu disponível. Acredito que eu possa ajudar. Então se disponibilizou a fazer aquele serviço. É necessário, irmãos, para que a gente seja bem-sucedido em todo empreendimento que formos nos envolver, é preciso ter essa disponibilidade. Quando vamos atrás de um emprego, fazemos ali os currículos, vamos entregar, e é uma pergunta que geralmente se faz em uma entrevista de emprego:
Você tem disponibilidade de horário? Você tem disponibilidade para viajar? Então são perguntas essas que se fazem geralmente em entrevista de emprego, dependendo da empresa. Então a disponibilidade é algo que requer, que é necessário para toda e qualquer atividade e tarefa que vamos fazer. Então a pescaria não é diferente. Uma pessoa que vai pescar, mas não está disponível, não está muito interessado, não está pronto a se esforçar, então não é melhor nem ir, é melhor nem entrar no barco, porque aquela pescaria certamente não dará certo. Então do verso 1 a 3, encontramos Jesus chegando até Simão, pedindo então que ele entrasse no barco, e no verso 3 diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E Simão então se disponibilizou a ajudar o Senhor. O capítulo de Lucas, eu fiz uma pesquisa aqui, e eu encontrei alguns versículos de outras histórias que nos ajudam a entender melhor essa disponibilidade. Por exemplo, do verso 12 e 13, encontramos então Jesus tendo um encontro com um homem leproso. E naquele encontro, esse homem leproso faz um questionamento para Jesus e diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, pode purificar-me. Versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Jesus aqui nesse momento, ele atendeu aquele homem, atendeu a necessidade, assim como Pedro o atendeu quando ele precisou de ajuda. Aqui este homem leproso pede a ajuda de Jesus. Certamente Jesus ou estava discursando, ou estava caminhando em direção à sinagoga, talvez, mas ele abordou Jesus. Era algo que não era muito, digamos assim, apropriado. Por ele ter lepra, geralmente ele ficava fora do arraial, fora da cidade. E então certamente pegou Jesus na caminhada, e ali naquele momento ele abordou Jesus com um interesse ou com uma necessidade. Jesus não mediu esforços, estava disponível para ajudar. Essa lição de disponibilidade nós podemos ver também no momento em que Jesus fala com a mulher samaritana, pede para que ela vá até a cidade e fale para os homens sobre ele. E ela vai, e quando os discípulos chegam com a comida e diz: mestre, come, e ele diz: a minha comida é satisfazer a vontade do meu Pai. Erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Naquele momento Jesus estava dizendo: olha, eu estou disponível agora para fazer a vontade de Deus. É assim que eu devo estar. E é não só, irmãos, a gente deve se disponibilizar quando somos arguídos ou quando somos há um pedido de ajuda, mas a disponibilidade também deve haver da nossa parte como interesse de ajudar as pessoas, demonstrar esse interesse. Olha, o que precisar, estou aqui, pode contar comigo. Então essa disposição deve sempre ser presente no povo de Deus. Romanos 6,19 diz assim a palavra de Deus: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste o vosso membro para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. O que o apóstolo Paulo escreve aos romanos aqui neste versículo, ele é extremamente precioso. Ele está fazendo aqui uma comparação. Lembra da disponibilidade que nós tínhamos quando estávamos no mundo para ir para uma festa? A disponibilidade que nós tínhamos para o lazer, para fazer tantas e outras coisas? Pois ele está dizendo, essa mesma disponibilidade que nós tínhamos para a impureza,
para fazer a maldade, nós devemos agora colocá-la na obra de Deus. A disponibilidade em fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitas igrejas estão perecendo, passando dificuldades, porque há uma escassez de disponibilidade no meio do povo de Deus. As pessoas não querem mais servir a Deus, elas querem ser servidas. Elas querem chegar no templo, encontrar tudo perfeito, há uma boa música, uma boa mensagem, sentar, ouvir, encher-se e ir embora, sem participação, sem contribuição, sem se disponibilizar para fazer o serviço de Deus. Lembramos que um culto não se assiste, um culto se presta. Nós estamos aqui prestando um culto a Deus. Então eu presto um culto a Deus louvando, eu presto um culto a Deus com a minha atenção, eu presto culto a Deus com toda a reverência naquilo que eu faço. Então é assim a disponibilidade que necessitamos e precisamos ter para a obra do Senhor. Mas também, para uma perfeita pescaria, ela se faz, além de disposição, se faz também com determinação. Você é determinado naquilo que faz? Você aceita as coisas de Deus como desafio e vai adiante, acredita? É determinado em concluir a obra que Deus coloca em suas mãos? Deus tem dado uma obra para cada um de nós. Deus tem concedido a vocês dons, talentos, e isso deve ser usado para a glória de Deus. A Bíblia diz: se eu sei que devo fazer o bem e não faço, nisso estou pecando. Nós não pecamos apenas por praticar as obras más, mas pecamos também quando deixamos de praticar as obras boas, que Deus determinou em nossa vida. Há uma determinação de Deus, há ordenanças do Senhor para nós, e nós precisamos cumprir cada uma de acordo com a vontade do Senhor. Aí encontramos no versículo 4 e 5 do texto, Lucas 5, 4 e 5. Quando acabou de falar, disse então a Simão: afasta-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Verso 5, respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Certamente não é fácil para um pescador profissional, alguém que vive da pesca, passar uma noite inteira não pegar nada, e aí alguém chegar para ele, lança a rede de novo, sendo que um pescador, ele tem os pontos de pesca, ele já tem mais ou menos um mapa mental, de onde é o lugar ideal, qual o horário ideal, qual a maré ideal. Então há toda uma dinâmica da pescaria. Não é você chegar a qualquer horário e dizer eu vou pescar e dar certo e conseguir pegar peixe. Então tem o horário certo, tem toda uma dinâmica disso. Mas ali, certamente Simão Pedro, ouvindo Jesus, a mensagem que ele transmitiu, isso transmitiu também fé a ele. Ele entendeu que se ele acreditasse na palavra de Deus e aceitasse aquela palavra como uma determinação, como uma ordenança do Senhor, e cumprisse aquela ordem, as coisas iam dar certo na vida dele. Às vezes o que falta em nós, irmãos, é essa determinação, é acreditar na palavra e ir adiante, confiante, sabendo que o Senhor estará conosco. Essa foi a fé que Simão teve. Ele não teve fé pela experiência dele. Ele não se baseou pela experiência de lançar as redes novamente. Mas ele baseou-se na palavra do Senhor. Por isso que ele diz lá no finalzinho do verso 5. Nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eu vou lançar de novo porque eu acredito no que o Senhor falou. Eu vou lançar de novo porque eu tenho fé no que o Senhor tem colocado diante de mim. E essa é a determinação que devemos ter para executar a obra de Deus. Aqui, ainda no capítulo 5, em um outro momento,
lá no a partir do verso 17, há um outro momento que Jesus faz uma segunda cura. E lá é a cura de um paralítico, em Cafarnaum. Jesus então aproxima-se daquela cidade, diz o verso 17 até o 20. Aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, achava-se ali assentado, fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo em um leito um paralítico, e procurando introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram o leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Verso 20. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Essa expressão usada aqui por Jesus, vendo-lhe a fé, a ideia aqui é a fé daqueles que carregaram o paralítico, não é a fé do paralítico. Certamente o paralítico tinha alguma fé, mas a determinação dos seus amigos em forçar uma entrada, mas a casa cheia, não tinham como entrar, foram por trás, subiram, foram ao eirado, quer dizer, tiraram a parte do telhado e amarrado em cordas, desceram aquele homem aos pés de Jesus. E aí Jesus disse, justamente essa expressão. Então, pela fé, quando ele diz aqui no verso 20, né? Vendo-lhe a fé, Jesus lhe disse, eu disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. Ele viu a determinação daqueles amigos e a fé que estava ali envolvida. Meus amados, é preciso na obra de Deus ser determinado, porque se não tivermos perseverança, determinação, fé, nós não alcançamos, porque a luta é grande. O inimigo está sempre ao nosso derredor, tentando nos atacar, tirando um, derrubando o outro, mas nós precisamos ser fiéis, resistir até a morte, porque assim foi que o Senhor fez, e nós temos o exemplo em Cristo para então ter esta determinação. Tiago 1, verso 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus tem feito promessas, e uma das promessas é que Ele irá nos coroar. A Bíblia fala de pelo menos 5 coroas, e ela aqui está citando uma delas, a coroa que é citada aqui, a coroa da vida, e ela é prometida àqueles que amam ao Senhor. E é interessante como é a ligação deste amor, é através da perseverança. O amor, irmãos, geralmente, no contexto do mundo, ele é baseado em sentimento. Eu estou gostando de fulano, eu estou amando fulana. Na verdade, o amor bíblico é uma escolha, é uma decisão. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, e essa escolha foi justamente para derramar o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, então aqueles que ele escolheu, que crerão, a estes ele ama, amou e amará. Então assim Deus mostra o seu amor perseverante. Será que existe algum momento na caminhada cristã que Deus deixa de nos amar? Será? Será que a gente merece tanto amor assim? Na verdade nós não merecemos, mas Ele escolheu. Então, independente da decisão que tomamos na vida, se Deus escolheu amar, Ele permanece amando até o final. Mas por amar, Ele não permite que a gente viva mais no pecado. Se a gente insistir em viver no pecado,
Ele tira a nossa vida aqui na terra, para que a gente não perca a nossa vida eterna ao lado dele. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala que há muitos entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Então é necessário fazermos uma avaliação todos os dias. Como está minha determinação com relação a Deus? Será que estou determinado a amar a Deus? Será que eu já tomei essa escolha na minha vida? Eu vou escolher amar a Deus acima de tudo, porque esse é um dos mandamentos. Será que você já tomou essa decisão na sua vida? Se ainda não, seja determinado, tome essa decisão quanto é tempo, porque Deus merece todo o nosso amor. Em terceiro lugar, uma boa pescaria se faz com divisão. É interessante porque a matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus se divide para somar. Então, para que uma coisa se multiplique, muitas vezes é necessário se dividir. Então, aqui nessa pescaria houve uma divisão. Versos 7 e 8. Dizem então, depois de lançar as redes, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-lhes as redes. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Se Simão fosse um cara egoísta, avarento, ele teria enchido o barco dele sozinho. Ele tinha passado a noite pescando já, ele era merecedor daqueles peixes. Talvez você pudesse pensar, ou se um pescador poderia pensar assim: não, eu mereço porque eu passei a noite pescando, eu ainda cedi o meu barco para Jesus, então todos esses peixes são meus. Mas naquele momento, Simão lembrou que existia um outro grupo, que assim como ele, havia passado a noite pescando. Assim como ele, estavam decepcionados porque não haviam pegado nada. E naquele momento, ele lembrou desses amigos. Ele disse: ei, vocês aí entrem, nos ajude aqui. E aí, a bênção foi tão grande, a prosperidade que o Senhor concedeu a eles, ao ponto de encher ambos os barcos, de quase os barcos afundarem, irem a pique. Tamanha era a quantidade de peixes que aqueles homens pegaram. Essa é a divisão de Deus. Há momentos, irmãos, que para fazermos a obra de Deus, é necessário dividirmos em grupos, em departamentos. Então essas atividades, a gente não pode imaginar, acreditar que na igreja todo mundo faz a mesma coisa, que não vai dar certo, não vai funcionar. É importante dividir funções, cada um assumindo o seu papel, assumindo a sua função, para que a obra de Deus prospere, para que então Deus derrame da sua graça sobre nós. E quando entendemos isso, quando fazemos bem essa divisão, as coisas fluem com mais clareza, acontecem de uma forma que realmente glorifica ao Senhor. Voltando ao texto, no capítulo 5, agora do verso 30 ao 32, encontramos um outro momento que Jesus come com pecadores. Ele fala então de divisão nesse grupo. Verso 29 ao 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Verso 30. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu então Jesus: os sãs não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que separação Jesus está fazendo aqui? Lembra que ele havia pregado, no verso 27, a Levi. Levi é Mateus, que a gente conhece da Bíblia. Levi era um cobrador de imposto, um judeu, e ele então
ficava na entrada da cidade. Jesus passou por ele, pregou o evangelho, ele se converteu, chamou Jesus para ir na casa dele. E aí ele, Levi, chamou outras pessoas para vir também comer lá juntos. E aí naquele momento, eles começaram a questionar Jesus durante o banquete. E o questionamento era como era que Jesus, sendo um mestre, se sentava à mesa com pecadores. Jesus agora ele faz uma separação entre o que é ser cristão e o que é ser religioso. O religioso é aquele que só aponta o erro dos outros. É aquele que vê defeito em tudo. É que não olha para o outro com compaixão, mas ele olha para o outro com desprezo. A gente tem um grande exemplo disso também no Evangelho de Mateus, quando Jesus estava no templo e um fariseu de pé orava e se engrandecia. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu dou o dízimo disso e daquilo outro. E ele começa a se vangloriar de quem ele era, do que ele fazia. Enquanto havia um outro publicano, pecador, que estava de joelho e batia no peito. Não tinha coragem nem de levantar a cabeça para falar com Deus. Ele dizia: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Senhor, não mereço nem falar contigo, mas tem misericórdia de mim. Então nesse momento Jesus faz essa separação. Entendemos, meus irmãos, que no meio do povo de Deus há, como diz, em uma passagem da Escritura, há joio no meio do trigo. Nem todos que estão dentro de uma igreja são realmente cristãos, são realmente servos de Deus. Isso já foi provado mais do que nunca. Mas nem por isso vamos deixar de ir à igreja. Às vezes a gente aponta: a igreja ali, os irmãos falam mal um do outro, ali acontece isso, acontece aquilo, só tem falso ali. Me diga uma coisa, no mundo não tem não? Todo canto que você anda tem gente falando do outro, tem gente falsa, todo canto tem isso. Você não sai do mundo, né? Mas muitas vezes quer sair da igreja. Então não tenhamos esse pensamento. Se eu venho à igreja, eu venho para aprender do Senhor. Eu venho para aprender o que é ser um cristão, a ser igual a Cristo. E aqui esses homens precisavam aprender, precisavam se separar da religiosidade e ter uma vida verdadeiramente devotada ao Deus Todo-Poderoso. O Salmo 112, verso 9, diz assim: distribuí e dai aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. É necessário muitas vezes dividir o pouco que temos, um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento, um pouco de recurso, um pouco de alimento, um pouco de amor, e dividindo nós iremos multiplicar. Quando damos o pouco que temos, Deus multiplica em nossa vida. Lembra da viúva de Sarepte, que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o profeta pediu que ela fizesse um pão, e ela disse: só o que eu tenho, eu vou fazer um pão, dar para o meu filho comer, e eu também, depois nós vamos morrer. Disse: tenha fé, faça e me entregue, me dê, e Deus nunca mais deixará faltar azeite e farinha na tua casa. E ela teve fé, dividiu o pão, e Deus multiplicou. É assim que Deus faz, é necessário, e Deus nos dará vitória sobre todas essas lutas. E por fim, quarta e última, uma pescaria perfeita se faz com desprendimento. É necessário ter desprendimento deste mundo, das coisas deste mundo. Veja o que diz lá o verso 8 a 11 do capítulo 5. Versículo 8 a 11. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse então Jesus a Simão: não temas, doravante, daqui por diante será pescador de homem. E arrastando eles o barco,
sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Na caminhada cristã, alguns momentos a gente precisa deixar algumas coisas para trás. São as bagagens que vão nos atrapalhar. E essas bagagens, muitas vezes, pode ser relacionamentos, pode ser amizade, pode ser emprego, pode ser tanta coisa, irmãos. Tanta coisa que nos atrapalha de ter comunhão com Deus. E é necessário nos desprender disso. Retirar de sobre nós essas amarras, essa roupagem velha, para que então possamos assumir este novo homem que se refaz em pleno conhecimento da verdade. Aqueles homens eram pescadores, era o seu trabalho, a sua função, mas naquele momento, naquele dia, eles foram chamados a abandonar aquele barco, abandonar aquele tipo de pescaria, para fazer uma outra pescaria, que também seria próspera. Este mesmo Simão, que abandona o seu barco de pescar estes peixes, e segue Jesus, lá no livro de Atos diz que ele pregou a palavra de Deus, e no mesmo dia, 3.000 pessoas se converteram. Eu acredito que nessa pescaria que eles fizeram, não houve 3.000 peixes. Talvez 1.000 peixes, 500 peixes, já eram muito, dependendo do tamanho dos peixes. Era ao ponto de fazer o barco dele quase afundar. Mas 3.000 almas salvas, essa é uma pescaria maravilhosa. E foi Pedro que fez. Porque acreditou, se desprendeu e seguiu a Jesus. Então te pergunto, meu amado irmão, meu amigo que nos escuta através da live também, o que está te prendendo em fazer a obra de Deus? O que está te impedindo de ser fiel ao Senhor em todo o tempo? Nós estamos vivendo um tempo adverso, um tempo completamente diferente dos outros, que requer, que é necessário haver ainda mais uma disposição, um desprendimento, uma fé genuína no Senhor, porque senão, irmãos, a nossa fé vai a pique, afunda, porque não estamos preparados para o tamanho dos peixes que nos serão lançados sobre nós. É necessário estar pronto para servir ao Senhor, estar pronto para seguir adiante. No versículo 33 do mesmo capítulo 5, até o verso 35, encontramos uma outra passagem que fala desse desprendimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse, pode fazer jejum os convidados para o casamento? Entretanto, está com eles o noivo? Enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, Jesus aqui faz um jogo de palavras, né, de pensamentos, com relação ao seu reino, mostrando que ele, Jesus, é o noivo. E a igreja que estava iniciando aqui, né, através dos seus discípulos, estavam desfrutando da presença do noivo. Eles estão em festa, mas haverá um momento que nós vamos nos desprender um do outro. E aí durante esse momento eles vão penar, eles vão passar pelo jejum e a oração. E eu penso, irmãos, que esse momento de jejum e oração ainda é válido hoje. Nós precisamos sim estar nos consagrando a Deus, tendo um tempo especial com o Senhor, na presença de Deus, isso diariamente. Para quê? Para que quando Jesus voltar, possa nos encontrar com azeite, com a nossa lamparina acesa, com o fogo, a chama do Espírito ardendo em nosso coração. Não deixemos esfriar a nossa fé, não apaguemos o fogo do Senhor que está em nós. Às vezes falar em fogo na igreja,
deixa as pessoas assim um pouco assustadas, né? Nós somos batistas, pastor, não acredito em fogo, só se for você. Eu sou batista e acredito sim, porque o fogo ali é a chama que arde em nosso coração, é a presença do Senhor na nossa vida, é esse ânimo, essa motivação que nós temos de servir ao Senhor. O crente não é para estar triste, cabisbaixo, querendo desistir de trabalhar, de servir ao Senhor, não. O crente deve seguir adiante, lembrando que nós estamos caminhando em direção a Deus. A nossa caminhada ainda não acabou, ainda não chegou ao final da história. O Senhor está vindo ao nosso encontro e um dia nos encontraremos com Ele nos altos céus. Mas para isso, não vamos parar, não vamos desistir, vamos nos desprender deste mundo e seguir adiante. Lucas 9, 59 a 62, diz assim: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite eu ir primeiro sepultar o meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A outro, o outro disse a ele, a Jesus, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus aqui traz duas representações. Uma pessoa que ele está chamando para segui-lo, e outra que ouviu o chamado e diz, eu também vou, mas deixa primeiro eu fazer outra coisa aqui. Sepultar o pai e despedir-me dos da minha casa, tem a mesma ideia. Era um tempo que ele ia esperar. Esse tempo não quer dizer que o pai dele estava morto. Deixa eu esperar meu pai morrer, que quando meu pai morrer eu estou livre para te seguir. Era essa a ideia. E aí o despedir-me dos da minha casa também traz a mesma ideia. Quando tudinho lá de casa morrer, aí eu te sigo. Eu lembro muito quando eu leio isso do meu irmão, que a minha mãe pregava para nós, e ele dizia, mãe, quando eu for bem velhinho, no fundo de uma rede, não tiver mais nada para fazer, eu vou ser crente. Aí disse, mas meu filho, Deus não quer velhinho no fundo de uma rede, Deus quer você forte, para fazer o trabalho do Senhor. Não que Deus dispense um idoso, né? Ele salva também os idosos. Mas você que está ouvindo agora, que tem força, que tem disposição de servir a Deus, faça isso enquanto é tempo. Não espere chegar lá naquela situação que você não tem mais força, mas tem o desejo no coração. Como eu queria ter força para me levantar dessa rede e fazer alguma coisa. Mas você não pode, está prostrado. Já um idoso que não pode mais sair sozinho, precisa da ajuda de alguém. Então faça enquanto é tempo, faça enquanto tem força. Use da capacidade que Deus te dá hoje para servi-lo. Então esse é o chamado de Deus. Que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Concluindo, meus irmãos, agora depois dessa breve descrição da perfeita pescaria, nós temos em mãos tudo o que é necessário para desbravar os mares desta vida e colhermos muitas almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele hoje nos chama, em Marcos 1,17, disse Jesus, vinde a mim, ou após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem quer aprender a pescar aqui? Amém, graças a Deus. O Senhor te chama, entrega o teu caminho ao Senhor, se desprende desse mundo e vamos seguir. O mar está aí, o mundo está aí fora, pronto para a gente lançar as redes e trazer aqueles que Deus escolheu para a salvação. Que Deus abençoe assim a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor e cuidado sobre nossas vidas. Obrigado pelo ensinamento de hoje, ó Pai, nos ajuda a cumprir fielmente esse chamado de sermos pescadores de homens, para que possamos, ó Pai,
neste mundo, sermos perseverantes, desprendidos, para que então possamos ter uma vida consagrada ao Senhor, com determinação e fé para cumprir esse chamado. Eu te agradeço por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida, e que a cada dia possamos, ó Pai, ter essa disposição, esse interesse, um coração realmente voltado para a Tua obra. Eu peço que esta igreja, Senhor, seja abençoada pelo Senhor. Aqui seja erguido um povo que tenha realmente o coração na obra. Um povo, ó Pai, que tenha amor pelas almas perdidas. E assim possamos alcançar Aracati e todas as regiões circunvizinhas, com o Teu nome e o Teu reino sendo anunciado por todos os lugares por onde passarmos. Assim nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu me despeço daqueles que estão na live. Que Deus abençoe a vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre.